A economia do Reino Unido está em um verdadeiro colapso nesse momento. Depois de se despedir da Rainha Elizabeth, o Reino Unido está de volta à vida real, com uma grave crise econômica para enfrentar. Inflação de 2 dígitos, 10,1%, a maior inflação em 40 anos, puxado principalmente pelo preço dos alimentos lá no Reino Unido. O custo de vida do país agora é tão alto que as pessoas estão ou passando fome ou recorrendo ao roubo de comida para sobreviver, sem contar com as contas de energia que não param de subir. Algumas igrejas e bibliotecas estão até abrindo as portas para as pessoas que não podem pagar pelo aquecimento de suas próprias casas. E para piorar, centenas de milhares de trabalhadores que prestam serviços indispensáveis para o dia a dia das pessoas estão em greve. Seja enfermeiros, trabalhadores do Correios, bombeiros e muito mais. Com certeza esse é um lado do Reino Unido em que não estamos acostumados a ver. Então a pergunta é, o que está acontecendo? Há pouco mais de 100 anos atrás, o Reino Unido se expandia da Nova Zelândia por toda a Índia, Oriente Médio e África até o Canadá. Na verdade, foi o único império da história sobre o qual o sol nunca costumava se pôr. O país tinha o poder e dinheiro na palma de suas mãos. Para você ter ideia, em 1929, no auge do império, os britânicos governaram cerca de 1/4 de terra no mundo. A libra era a moeda padrão global, e a economia britânica estava crescendo absurdamente. Londres era a capital tanto política como financeira do mundo, e tinha as maiores empresas do planeta, como o exemplo da East India, que era tão grande que tinha seus próprios militares que consistiam em mais de 200 mil soldados profissionais. Porém, como nada dura para sempre, em menos de 100 anos, o Reino Unido perdeu mais de 90% de seu território. A libra britânica está consistentemente perdendo seu valor em relação ao dólar desde 1985, e a economia nem está entre as 5 maiores economias do mundo. Além disso, o país vem perdendo seu trono de melhores lugares para se viver. Isso porque o padrão de vida está caindo mais rápido do que nunca. Mas também quem vai querer viver onde a inflação está em quase 10% e o produto interno bruto, ou PIB, mal está crescendo. Se o Reino Unido continuar do jeito que está hoje, pode não haver mais o Reino Unido. E tudo que estará futuramente será apenas a Inglaterra, já que alguns países estão querendo declarar independência, como o exemplo da Escócia, que está à beira de declarar independência neste momento. O Reino Unido vem colecionando problemas desde o Brexit. Isso significa que quando o Reino Unido anunciou a sua saída da União Europeia, a quantidade de trabalhadores qualificados que costumava vir de lá para trabalhar no Reino Unido foram altamente reduzidos, o que acabou impactando, por exemplo, uma tarefa muito importante. No ano passado, muitas bombas de gasolina não tinham combustível porque não havia caminhoneiros para transportar combustível. Nenhum combustível disponível significa um atraso nos itens essenciais que chegam aos mercados. Isso fez com que os preços dos itens aumentassem absurdamente. Então, basicamente, por causa do Brexit e das taxas de juros, o custo de vida no Reino Unido está aumentando exponencialmente. O relatório da BBC diz que a inflação atingiu 10% no mês de agosto. Itens básicos como leite com baixo teor de gordura estava 40% mais caro. Farinha era 28% mais caro. Queijo e iogurte eram 21% mais caros. Mas por que a inflação como essa? Há 2 razões principais. A primeira razão é baseada em quando as pessoas têm muito dinheiro e todo mundo quer comprar coisas. E a segunda causa da inflação é quando os produtos chegam ao mercado com preços altos. Nesse caso, menos pessoas podem se dar o luxo de comprar esses produtos. E é justamente por causa dessa alta inflação que vários trabalhadores de diversas áreas, como motorista de ônibus, bombeiros, meteorologistas, enfermeiros, etc., estão fazendo greve e colocando suas caras nas ruas, em busca de melhores salários, à medida que as contas de energia das famílias e os preços dos alimentos continuam a apertar a renda. Neste momento, o Banco da Inglaterra está desesperado para reduzir suas taxas para pelo menos impedir que a economia entre em recessão. Porque quando os juros sobem, fica mais caro tomar empréstimos, o que significa que as empresas começarão a tomar menos empréstimos, resultando em salários mais baixos e custos de emprego. Além disso, a queda no poder de compra é esperada ser tão severo que acabará com os últimos 8 anos de crescimento salarial. Portanto, esses aumentos não conseguem acompanhar o ritmo da inflação e os juros sobem. Ou seja, 8 anos de crescimento estão prestes a desaparecer em um piscar de olhos. Como se você não tivesse feito nenhum progresso nos últimos 8 anos por causa dessa crise. Quando a economia está em ruínas, como a situação do Reino Unido, a primeira coisa que você deve fazer é tornar mais fácil de fazer negócios. Porque no momento em que as pessoas percebem que é muito mais barato e fácil fazer negócios em um determinado país, elas fazem as malas e se mudam para o seu país. É por isso que existem todos esses paraísos fiscais. Simplesmente porque ninguém quer pagar impostos. Por exemplo, a Irlanda reduziu seu imposto corporativo para 12,5%. E no dia seguinte, literalmente todos abriram sua sede lá. Dubai também abaixou seus impostos e construiu infraestrutura para as empresas. Em menos de 30 anos, construiu uma cidade que atrai os mais ricos de todo o mundo. Mas adivinhe o que o Reino Unido está fazendo? O completo oposto desses países citados. Na verdade, ela está aumentando os impostos, porém, aumentar os impostos deve ser a última coisa que você deseja fazer neste momento. Impostos corporativos mais altos vão expulsar as corporações. Elas começarão saindo, o que significa que menos empregos serão disponíveis. Haverá maior desemprego, menos pessoas pagando impostos
e produtos mais caros repassados para o cliente final. E isso não é tudo. As corporações com certeza não vão assumir todo esse fardo sobre si mesmas. Elas encontraram maneiras de evitar esses impostos, realocando sua sede ou investindo em alguns outros esquemas financeiros para driblar o sistema. Então, se você aumentou os impostos para corrigir a inflação, parabéns, porque isso só empurra a inflação ainda mais para cima. Não estou dizendo que os impostos são ruins, só que não são momentos apropriados para tal situação. Quando o mundo inteiro está em recessão, você deve pelo menos não frisar impostos. Mas no final das contas, isso não diz o quão desesperado o governo britânico se encontra nesse momento, no qual ele é deixado com nenhuma outra escolha, a não ser espremer ainda mais as pessoas que ainda estão fazendo algum dinheiro.